Pense em uma voz que atravessou gerações, que tocou o coração de um país inteiro e que, até hoje, ressoa na memória dos apaixonados por música brasileira. Essa é a história de Gessé Florentino Santos, mais conhecido simplesmente como Gessé, um nome que brilhou intensamente nas décadas de 70 e 80, mas cuja trajetória foi interrompida de forma trágica e inesperada. Hoje, vamos contar a história de um homem com uma voz única, mas também com sonhos, desafios e paixões que marcaram sua vida. No final deste vídeo, você vai entender por que o legado de Gessé continua tão relevante e como a sua vida e carreira deixaram marcas profundas. Bem-vindos ao canal Rádio Master Dancer, a rádio que só toca flashback. Antes de mergulharmos nessa história emocionante, pedimos que você se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. Temos muito a revelar sobre esse grande artista e garanto que você ficará impactado com cada detalhe. Gessé nasceu no dia 25 de abril de 1952 em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Desde criança, mostrou um talento extraordinário para a música. Filho de uma família evangélica, Gessé cresceu sob a forte influência de seu pai, que era pastor da igreja presbiteriana. Desde pequeno, ele cantava e tocava na igreja, onde todos já percebiam que sua voz era um dom raro. Mas, aos 14 anos, ele tomou a primeira grande decisão de sua vida, uma decisão que marcaria o início do seu caminho na música. Ao contrário dos desejos de seu pai, que sonhava vê-lo seguindo a carreira religiosa, Gessé montou uma banda e começou a se apresentar em bares locais. Esse passo gerou conflitos familiares, mas também revelou a paixão de Gessé pela música popular. Ele não queria ser conhecido apenas pelo que fazia dentro dos limites de uma igreja. Ele queria ser ouvido pelo mundo. Nos anos 70, enquanto seu pai se aposentava e a família retornava ao Rio de Janeiro, Gessé optou por permanecer em Brasília. Lá, ele seguiu com sua carreira, acreditando que a música era seu verdadeiro chamado. Essa escolha seria crucial para moldar o futuro brilhante que estava por vir. A caminhada do jovem cantor não foi fácil. Em 1974, ele se mudou para São Paulo, onde passou a se apresentar em boates. Nesse período, Gessé integrou grupos como o Corrente da Força e o Placa Luminosa. O que poucos sabem é que durante essa época, ele gravou a música Velho Demais, que se tornou tema de uma novela da Globo. Isso foi apenas o começo de uma jornada que o tornaria um ícone. Como muitos artistas da época, Gessé também usou pseudônimos para gravar músicas em inglês, em uma tentativa de alcançar o mercado internacional. Ele assumiu nomes como Christy Burke e Tony Stevens, e seu talento não passou despercebido em outros países. Porém, dentro do Brasil, ele ainda lutava para ser reconhecido como merecia. Foi em 1980 que tudo mudou. Gessé venceu um festival da Globo com a música Porto Solidão, um marco que transformaria sua carreira. Curiosamente, essa canção era rejeitada por outros artistas, mas Gessé a abraçou como sua. Seu irmão, em entrevistas, revelou que ele acreditava profundamente no potencial daquela música. E ele estava certo. Porto Solidão tocou profundamente os corações dos brasileiros, trazendo uma melancolia e uma força que apenas Gessé poderia transmitir. Para consolidar seu sucesso, ele lançou, no mesmo ano, um clipe no programa Fantástico com a música Voo à Liberdade. Gessé estava no auge de sua carreira e o público finalmente reconhecia a grandeza de sua voz. Em mais de 18 anos de carreira, Gessé lançou 12 álbuns e acumulou uma base fiel de admiradores. Mas, apesar do carinho do público, a crítica especializada raramente lhe deu o devido valor. Esse descompasso entre popularidade e reconhecimento o marcou profundamente. Embora Gessé já tivesse conquistado o coração de muitos fãs, sua vida estava longe de ser perfeita. Ao longo de sua carreira, ele enfrentou desafios que não eram apenas profissionais, mas pessoais e profundos.
O sucesso nas paradas musicais muitas vezes mascarava as dificuldades que ele atravessava longe dos holofotes. Jessé era um artista dedicado, com uma agenda intensa de apresentações e gravações, mas, mesmo com todo o seu talento, ele sentia o peso de não ser plenamente reconhecido pela crítica especializada. A indústria musical, implacável em suas exigências, nunca pareceu tratá-lo com a mesma reverência que o público demonstrava. Talvez isso tenha contribuído para o sentimento de insatisfação que ele carregava dentro de si. No entanto, para além dos aplausos, Jessé cultivava paixões que também o colocavam em risco. Uma delas, particularmente perigosa, acabou desempenhando um papel trágico em sua vida. Jessé tinha um gosto por velocidade e adorava dirigir. Sua paixão por carros e por correr em alta velocidade era notória entre seus amigos e conhecidos. O que para muitos poderia ser uma adrenalina passageira, para ele se tornou uma obsessão. Em um episódio marcante, Jessé sofreu um grave acidente de moto que quase lhe tirou a vida. Aquela experiência poderia ter sido um alerta, uma oportunidade para repensar os riscos que corria. Mas, para Jessé, as lições vieram de maneira dolorosa e tardia. Ele continuou a levar a vida com intensidade, como se soubesse que seu tempo era curto. Paralelamente a essa veia de risco, Jessé nunca perdeu sua conexão com as raízes e a espiritualidade. Em uma homenagem que emocionou muitos de seus fãs, ele lançou um álbum inteiro com louvores a Deus, uma espécie de reconciliação com suas origens e com o Pai, que sempre desejou vê-lo mais próximo do mundo religioso. Esse gesto refletia não apenas respeito, mas a dualidade de sua alma. Um homem dividido entre o fervor religioso e o amor pela música popular. Com a família, Jessé também era um homem dedicado. Ele amava profundamente sua esposa e seus 2 filhos, sempre buscando conciliar a carreira intensa com a vida doméstica. Mas os desafios, a pressão da fama e os perigos que ele mesmo corria não deixaram de causar fissuras. A vida, às vezes, parecia mais pesada do que os aplausos poderiam aliviar. Foi no auge de sua carreira que Jessé enfrentou um dos momentos mais marcantes de sua vida pessoal. Em 1983, ele recebeu 3 prêmios no Festival da Canção dos Estados Unidos, reconhecimento raro e significativo para um cantor brasileiro. Era a prova de que sua voz alcançava corações além das fronteiras do Brasil, embora, ainda assim, dentro de seu país, ele permanecesse à margem de um status de ícone que outros artistas gozavam. Jessé não parava. Lançava álbuns, fazia turnês, aparecia em programas de televisão e sua música era cada vez mais requisitada. Seu tom inconfundível, potente e emotivo fazia com que cada apresentação fosse um espetáculo à parte. Para ele, estar no palco era muito mais do que cantar, era viver. Talvez por isso tenha sido tão doloroso para os fãs verem um homem que parecia indestrutível ser vulnerável às circunstâncias. Mas o destino parecia ter outros planos. No dia 29 de março de 1993, Jessé viajava de carro para a cidade de Terra Rica, no Paraná, onde realizaria uma apresentação. O cantor estava com a esposa grávida de 5 meses, Rosana Kozer. Jessé perdeu o controle do seu carro. Um Escort XR3 em uma curva. Ele estava com a velocidade aproximada de 190 km por hora. As notícias chocaram o Brasil. Aquele homem forte e vibrante, que tantos amavam ouvir, agora lutava pela vida em um hospital. Sua esposa perdeu a filha, mas sobreviveu ao acidente. Mas, infelizmente, Jessé não resistiu. A confirmação de sua morte cerebral deixou todos em choque e em luto. Ele tinha apenas 40 anos. Apesar de toda a dor que sua morte causou, as músicas de Jessé continuam ecoando em cada canto do país. Quem nunca se emocionou ao ouvir Porto Solidão? A canção que foi, e ainda é, o maior sucesso de sua carreira,
marcou uma geração. O impacto dessa música é tão grande que muitos a consideram um hino da melancolia e da solidão, trazendo à tona sentimentos profundos em quem ouve. Mas por que Jessé, um homem com tantos talentos, não recebeu em vida o devido reconhecimento pela crítica? Essa pergunta ainda ressoa entre seus fãs e estudiosos da música brasileira. Talvez a resposta esteja na sua singularidade. Enquanto outros buscavam se moldar ao mercado, Jessé escolheu seguir seu próprio caminho. Ele cantava com alma, sem se preocupar em agradar a todos. E isso, por vezes, é o que separa os verdadeiros gênios de seus contemporâneos. Nos anos que se seguiram à sua morte, os fãs de Jessé se esforçaram para manter viva a sua memória. Reuniões, tributos e homenagens surgiram em diversos cantos do Brasil. A cada nova geração que descobre sua música, Jessé renasce. Isso prova que seu trabalho era muito maior do que os prêmios ou o reconhecimento que ele recebeu em vida. Ele é, e sempre será, um ícone imortal. Mas não podemos esquecer o lado mais humano de Jessé. O homem que amava sua família, que tentou conciliar a vida pessoal com a carreira. O pai, que mesmo com todos os desafios e tragédias, buscava estar presente. E o esposo que, em seu último momento, estava ao lado da esposa, em uma jornada que, infelizmente, teve um final trágico. Esse lado humano faz com que sua história seja ainda mais impactante, porque nos lembra que, por trás do artista, existia um homem que amava, sofria e lutava como qualquer um de nós. Agora, queremos ouvir você. Qual a sua memória favorita de Jessé? Qual música marcou sua vida? Deixe seu comentário e vamos juntos manter viva essa memória. Porque enquanto houver quem o ouça e quem o admire, Jessé nunca morrerá. Se você ainda não é inscrito no canal Rádio Master Dancer, a rádio que só toca flashback, este é o momento. Inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer e se emocionar com a trajetória de Jessé. E lembre-se, a vida pode ser imprevisível e muitas vezes trágica. Mas é o que fazemos enquanto estamos aqui que define o que deixamos para trás. Até o próximo vídeo.